Então aquilo entrou-me na minha cabeça, opa, então faça o que você fizer. Pode ser farmácia, pode ser loja de roupa, pode ser loja de sapatos, pode ser o que você fizer. Pode ser um restaurante. Bom, isso a nossa finalidade. E era o que eu estava fazendo. Então, se eu estava trabalhando já com um bar e restaurante, nessa altura ainda até era empregado, eu falei, eu tenho que ser o melhor funcionário dentro do restaurante, dentro do bar. E quando eu me for por minha conta, eu também tenho que ser o melhor. E se eu não puder ser o melhor, pelo menos o segundo colocado. E eu acho que foi muito ano que levou isso. O Eden Bar, se não era o primeiro, era o segundo. Que eu acho que atualmente o Eden Bar no centro de Campinas é o melhor. Eu acho que essa é uma lição o resto da vida. Pra tudo, cara, eterna. Você vai fazer alguma coisa, cara, não seja mediano, não seja medíocre, vai pro primeiro e pro segundo lugar. E aí você acaba tendo sucesso. Tendo sucesso, né? Fala, fera, beleza? Como que vocês estão? Tudo bom? Tô aqui gravando o episódio 42, vai ser o último desse ano de 2025. Vamos encerrar o ano com chave de ouro e, cara, com uma lenda de Campinas. Então, se você nunca ouviu falar do Eden Bar, você acha que não passou por Campinas. Se você nunca ouviu falar do seu Oliveira, com certeza você nunca passou por Campinas. Então é um prazer ter o Augusto, né, o Antônio Augusto Oliveira, que durante 42 anos foi... um dos administradores do Eden Bar. Um dos administradores do Eden Bar, que é um clássico aqui de Campinas. Tem vários pontos aí que eu quero que ele conte pra gente. Cara, quando começou a teleentrega, quando começou o self-service. Mas antes de tudo isso, queria que o senhor se apresentasse e contasse um pouquinho. Você veio para cá, para o Brasil, em 1959, é isso? Sim. O meu nome é Antônio Augusto de Oliveira. Eu vim em 14 de abril de 1959. Eu tive a felicidade de descer em Santos e vir parar em Osasco, na Vila Helena Maria, quando Osasco ainda não era município. Nossa, legal. Aí, depois de Osasco, eu fui parar para trabalhar no frigorífico Armor e depois comecei a trabalhar no comércio e trabalhei por minha conta a primeira vez num bar na Rua Belém, em São Paulo, Rua Belém, esquina Cabos-Conde de Parnaíba, na Rua Belém. Nessa altura eu mudei para a Penha e em 1964 eu me casei com a dona Silvina, que também é da minha terra, tem a mesma idade minha, só temos apenas 18 dias de diferença e dia 14 próximo agora, ou seja, no dia 14 de novembro completa 61 anos de casado. Que legal. Muito bem. Mas em 59 você já começou a trabalhar no setor de bares e restaurantes, já em 59, né? Em 59, mais ou menos em agosto de 1959, porque os primeiros 3 meses, maio, junho e julho, eu trabalhei no frigorífico Armo do Brasil, na Vila Anastácio, e depois é que fui para o comércio. Então no quarto mês que você estava no Brasil, já foi cair em bar e restaurante? Sim, num bar lá numa travessa da 25 de março, precisamente na rua Jorge Azen, número 47. Eu queria ter essa memória, pelo amor de Deus. Que demais. E aí você começou? Aí comecei, eu não sabia nada, comecei lá. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos, que eu sou nascido em abril de 1936. Legal. Então, aí fiquei lá um tempinho, depois mudei de lá, da 25 de março fui para uma travessa da Rua da Cantareira e acabei me casando. Aliás, primeiro antes eu tinha comprado o bar do Belém, depois fui... Você comprou um bar em 63, mais ou menos 63, não sei, mas foi julho de 63, e quando eu minha conta e mais um primo meu, depois vendemos, ficámos uns 11 meses, vendemos e fomos para a Penha, entre primos e irmãos, éramos 4, na Praça 8 de Setembro, na Penha, legal. Ponto final do antigo bonde e ponto de táxi, funcionava 24 horas. Nossa. Aí foi então quando eu me casei em 1964. Depois a gente acabou vendendo lá na Penha, a gente separámos a sociedade, eu fui com um irmão meu para a 9 de julho,
para um bar para a 9 de Julho. E na 9 de Julho fui na Rua das Palmeiras. Então na Rua das Palmeiras é que apareceu alguém que tinha vindo para Campinas, que Campinas ainda era muito provinciana e não gostou, e queria voltar para São Paulo. E eu quis vir experimentar o interior, que falava o interior, né? Campinas hoje Sim. não é nada mais interior, é a grande metrópole, mas naquele tempo ainda era que em 1968 Campinas tinha 380 mil habitantes. Nossa. Tinha 15 linhas de ônibus, ainda tinha bonde, eu ainda assistia à festa de encerramento do bonde no Largo do Rosário. Aí era com a intenção de voltar novamente para Portugal. Aliás, desculpa, para São Paulo. Tá. Mas Você aí tá, eu, que a gente tava falando na época que você tinha Taipão, sim, aí vim que aí você tá vindo pra Campinas, certo? Isso, exato. Era para voltar para São Paulo. Mas aí depois acabei ficando em São Paulo e ficámos e fomos prosperando nesse tempo todo, com muitos sacrifícios. A vida também era diferente, porque Tá, mas espera, você já tá contando aqui do Eden Bar em Campinas, né? começando a contar do Não, não, eu quero que você me conte que foi a primeira vez que você ouviu a palavra permuta, né? Então me conta sim! como que foi aí. Ah, bom, isso é por causa do português. A nossa língua, eu falo nossa porque eu sou português, mas sou mais brasileiro. A língua portuguesa ela é muito rica em gramática e as palavras são faladas de muito jeito. Eu ouvia falar uma troca. Então, para mim, era uma Uma troca. troca. Só que o corretor disse que era uma permuta. Depois eu vi saber que realmente era uma permuta. Legal. Não houve uma compra e uma venda. Eles assumiram a Taipão e nós assumimos o Eden Bar. E vocês, foi isso, tipo, um por um. Então, Houve uma diferença mas isso é uma questão de... mas aí a família que estava aqui no Eden Bar voltou para São Paulo e começou a tocar Taipão, e vocês vieram tocar o Eden Bar aqui. Exatamente. Legal. Aí depois eu acabei me mudando um ano depois. E você ficou dormindo no Cometa e voltando para São Paulo. A Cometa era quase a minha cama, o meu dormitório, né? Ai, que legal. E a gente foi aprendendo como é que funcionava, enfim. E nessa época vocês eram em Começámos em 5 sócios. 20% cada um. 20. E quem que eram os sócios, senhor Oliveira? Era Antônio Augusto Oliveira, que sou eu, Tá. José Martins Cerqueira, que terminou comigo lá no Eden Bar, Virgílio Martins, que foi os que ficámos. E depois tinha o senhor José Martins e tinha o irmão dele, que era o Silvio da Carreira Martins. Esse nunca trabalhou no Eden Bar. E vocês se conheciam da onde? O que eram amigos? Como que era a Olha, história? não, porque veja bem, nós nos conhecemos nos escritórios dos corretores em São Paulo, Tá. eles é que faziam essas coisas com a gente. Porque eu sou de perto de Fátima, em Portugal, do distrito de Leiria. Tá. O seu Virgílio é da cidade mais alta de Portugal, que é a Guarda, Tá. lá de uma outra vila. E o José é de Ponte de Lima, que é na outra ponta de Portugal. Os outros dois é que eram primos do seu Virgílio, Tá, entendi. que foram embora. Então vocês que se conheceram e começaram a criar amizade e a sociedade, tudo mesmo, mais ou menos ao mesmo tempo. Sim, na realidade o Virgílio tornou-se o nosso sócio para nós podermos montar o restaurante, que não tinha restaurante, era só bar. Tá. Entendi. Legal. E aí começou o Eden Bar na Sim. gestão de vocês. Sim, fomos indo e a gente tínhamos já alguma dificuldade, porque lógico, um dos meus sócios não tinha sido dono, nunca tinha sido dono de restaurante, até tinha sido sapateiro e coisa e tal. O outro era um rapaz novo, mais novo do que eu. E eu tinha só trabalhado em bar, eu em restaurante mesmo nunca tinha trabalhado, era só em bar. Realmente eu ainda hoje, com os meus quase 90 anos, se for preciso dar uma aula de cortar presunto Parma, na Sim. faca eu ensino como é que corta. Me convida quando você for ensinar, me convida que eu quero. Agora assim, na cozinha, eu fui... Aí a gente foi vendo, só que naquele tempo não tinha que nem tem hoje as facilidades. É na televisão, é na internet, é livros, é cursos.
Que, aliás, quem se quiser estabelecer atualmente no ramo do restaurante, se não for coisa, faça primeiro um curso de como é que se administra, porque hoje está muito difícil. Muito difícil. Como que vocês aprendiam naquela época? Nós aprendíamos, não sei se posso falar essa brincadeira, mas com a caneta atrás da orelha. Tem, pode, com certeza. E agora, aí é o seguinte, nós aprendíamos assim, era na regra de 3. Perfeito. Compra por 10 e vende por 30. Se eu te falar que até hoje a grande maioria dos bares e restaurantes usa essa matemática, você acredita? Mas não tem. Não, porque, Mas cara, hoje está difícil de usá-la. Tá, com certeza. Não, hoje, não, hoje eu acho que naquela época o 3 ele era mais igualitário. Cara, era 1/3 para uma coisa, 1/3 para outra coisa, que só sobrava tanto. Agora não, esses terços misturaram tudo, então o shopping center é diferente. Não, mas se você faz a regra do compra por 1, vende por 3, tá mais difícil. Mas ainda tem muita gente que faz. Eu já não faço porque não fecha a conta. E não consegue. Hoje não se consegue mais isso aí, porque essa regra de 3 era quando não tinha férias de 45 dias, porque as férias hoje são 45 dias. Não, os alimentos eram mais baratos, o aluguel era mais barato. Não. Isso, os aluguéis eram coisa, mas assim, não havia, a férias era 30 dias, não tinha passe e não tinha o vale transporte, que não tinha nem auxílio família, nem sei o que lá. Então as coisas ficaram muito difíceis para se conseguir. Aí, consegue, lógico, mas e depois tinha uma história que não sei se depois você corta, mas essa foi tranquilo. a verdade é que eu cheguei a ser procurado pelo Sebrae por 2 vezes qual era o segredo de tanto ano e com sucesso. Pô, que legal. Isso, E qual que é o segredo? isso está lá registrado no Sebrae. Legal. E você foi dar aula disso aí? Você foi contar pra turma o que é? Eu disse ao pessoal do Sebrae, não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Quando eu trabalhava de empregado, os meus patrões me ensinaram mais ou menos umas 2, 3 coisas, que atualmente está sendo falado pelo Luciano Wang, do nome da Van. Da Van. Ainda ontem eu escutei ele falar isso numa firma rica, dono, espírito de pobre. Pode até ser rico. Sim. Mas a cabeça austera. A empresa de sucesso, a cabeça do dono é de austeridade. E os meus patrões me disseram mais algumas coisas assim, olha, vais trabalhar por tua conta, olha, tem muito cuidado. Já naquele tempo eles falavam muito de mim, tem muito cuidado, porque cada 100 cruzeiros que entrar na tua gaveta, naquele tempo praticamente não havia cartão de crédito, não havia nada, então era só dinheiro e algum cheque depois. Cada 100 que entrarem na tua gaveta, se tudo correr muito bem, 10 são teus, os outros não são teus. Continua a mesma coisa. Cara, falando de lições, você estava contando que um dos empresários que você se espelhou foi o Silvio Santos. Sim. Me conta, qual que é o aprendizado que você levou para sua carreira dessa... Não, foi aprendizado que ele disse assim, em 1960, salvo erro, ele foi agraciado com o troféu de imprensa como melhor apresentador de televisão. E ele, na apresentação ao domingo, que era depois quem tomou um pouco o lugar dele foi o Faustão, mas... Quando eu ainda assistia a televisão ao domingo à tarde, que ainda estava solteiro e tal, eu escutei ele falar que ele estava agradecendo a todo mundo por ter recebido o troféu da imprensa, mas se ele fosse dono de uma quitanda e houvesse um concurso para o melhor dono de quitanda, ele também queria ser o primeiro colocado. Então aquilo entrou-me na minha cabeça, opa, então faça o que você fizer. Pode ser farmácia, pode ser... loja de roupa, pode ser loja de sapatos, pode ser o que você fizer. Pode ser um restaurante.
Bom, isso a nossa finalidade. E era o que eu estava fazendo. Então, se eu estava trabalhando já com um bar e restaurante, nessa altura ainda até era empregado, eu falei, eu tenho que ser o melhor funcionário dentro do restaurante, dentro do bar. E quando eu me for por minha conta, eu também tenho que ser o melhor. E se eu não puder ser o melhor, pelo menos o segundo colocado. E eu acho que foi muito ano que levou isso. O Eden Bar, se não era o primeiro, era o segundo. Que eu acho que atualmente o Eden Bar no centro de Campinas é o melhor. Eu acho que essa é uma lição o resto da vida. Pra todo, cara, eterna. Você vai fazer alguma coisa, cara, não seja mediano, não seja medíocre, vai pro primeiro e pro segundo lugar. E aí você acaba tendo sucesso. Tendo sucesso, né? Isso foi uma filosofia que você carregou no Eden Bar durante os 42 anos de Eden Bar. E não só dos 42 anos de Eden Bar, ainda fiz alguma coisinha depois disso, e atualmente eu estou assim, não, ainda está cedo, né? Não, pode ir contando, depois a gente vai, volta. A gente, enfim, tudo mudou na vida, muita coisa mudou na vida, mas algumas coisas não mudaram na vida. Que é, dá licença, por favor, Obrigado. muito obrigado, e etc. Essas coisas não mudaram. Graças a Deus. Muitos não a usam, mas que não mudou, não mudou. Concordo. E vamos entrar um pouco lá no Eden Bar. Você estava me falando uma época que tinha dificuldade de receber cerveja. Sim, isso foi lá na época de talvez de 1980, por aí. Talvez. Ainda não existia nem escola. Era só Brahma e Antártica mesmo. Não, nessa época ainda era só Brahma e Antártica aqui na região. A escola veio depois. Então, quando chegava no calor, os bares não tinham cerveja. A gente foi obrigado há algum tempo a comprar. Tem gente em Campinas no presente momento que fez isso. E eu posso levar até lá. Que comprava Guaraná para jogar na pia, que também até não era muito certo, mas para devolver as garrafas para poder ter cerveja. Que a gente tinha que entregar o vasilhame para você receber a nova e ainda você não tinha vendido. Sim, mas porque eles para vender cerveja você tinha que comprar X caixas de Guaraná. Porra, entendi. Agora entendi, tá? Chegou. Ele te obrigava a comprar Guaraná, você tava com a Guaraná, joga a Guaraná aqui fora. Em Campinas tem um comerciante ainda no momento que fez isso. Que teve que fazer isso. Nossa. Porque eu estava conversando com eles sobre isso aí. Agora nós tornámos-se. Eu, uma vez conversando com o que representava a Brahma aqui em Campinas, porque também todo mundo queria Brahma, não queria Antártica. Mas Guaraná, todo mundo queria Guaraná da Antártica. Aí ele coisa falou assim para mim: olha, Oliveira, faz o que você quiser. Pode ser comigo ou pode ser com outro. Torna-te exclusivo de um para não te faltar cerveja. Mas ele pensava que eu ia me tornar exclusivo dele, porque a cerveja dele era a mais querida, que todo mundo queria. Aí eu vim para baixo e pensei: espera aí, eu aqui sou um restaurante. Aqui toma um Guaraná. Naquele tempo a Coca-Cola ainda não estava muito em coisa, era Guaraná de garrafinha, o KS, né? Sim, a KS. E soda da Antártica, que tinha valor também, cara. Então, não tinha nem latinha nessa época, era só garrafinha, né? Latinha veio com a escola. A escola que foi onde começou a latinha. Aí passei a ter cerveja à vontade, mas foi difícil, antes disso foi muito difícil. E aí você escolheu a cerveja Antártica por causa do Guaraná, por causa do almoço que saía bastante Guaraná. Quem vai ao restaurante bebe Guaraná ou soda, e quem vai para beber cerveja ia no bar. Lá não era muito embora tenha nome de Eden Bar, mas a gente se especializou em restaurante e acabou com a parte de bar. Isso logo no começo, quando você chegou? Não, já foi em 70 e qualquer coisa, a gente, porque o bar era realmente muito movimentado, mas aí era muito trabalhoso, e tem gente que, muito embora o restaurante seja trabalhoso, mas ele só começa a atender ao público às 11 horas. E o bar começava às 6 da manhã. Porque lá no bar você já começava às 6 horas da manhã com a pinguinha, ia embora e fechava com o bêbado no final da noite. Agora no centro da cidade não era bem assim, bêbado, mas era o cara que queria lá, dá saideira, dá não sei o que lá, era
Você acredita? Eu converso com bastante gente, né? A grande maioria dos donos de restaurante hoje que começaram com bar lá atrás, tem vários no conselho, fala, pô, graças a Deus que eu mudei para restaurante que dá muito menos trabalho. Não, Dá trabalho de fazer a comida e não, tal, mas a gestão do bar é mais tranquilo, os horários. o bar é o pior sacrifício que existe, Eu já talvez. tive bar de ter que fechar no domingo, 2 horas da manhã, e 8 horas tinha que estar trabalhando. Cara, hoje meu filho Matheus, não, eu que sou dono de restaurante, não quero saber de bar, porque dor de bar. Nossa, dá muita dor de cabeça. Não, legal. Mas nessa época, me conta, você foi com o Euclides, o Furlan, o Claudião, o Cláudio. Sim, isso foi a Antártica, era para nos. Enfim, Isso era de quase. Não acontecia isso em Campinas nessa época, né? Era isso foi uma coisa que alguns diretores da Antártica pensaram, não sei se foi no Rio de Janeiro, porque começou lá o avião veio do Rio, pegou a gente aqui e levou para lá para Santa Catarina, um avião fretado. Então, aqui em Campinas, quem é que era exclusivo? Era o Edembar, era o Rosário, era o Cláudio Corrente, era o Furlan, e aqui em Campinas acho que foi só. Veio gente de Sorocaba, veio gente de Piracicaba, Legal. e foi a Targa levou a gente na. Depois, Foram pro Oktoberfest com as esposas e tudo. aí depois, aí quando a Antártica fizeram coisa que a Ambev se tornou, eu ainda era só exclusivo Antártica. Aí o caminhão, quando eles se juntaram, o caminhão trazia as 3 marcas, Brahma, Antártica e Skol. E nós só ficaram, eu falei, agora eu disse para o meu sócio, e não havia nada escrito, era só. Eu falei para ele, agora estamos dando uma de português. Essa piada foi boa. Pô, agora a gente pode ser das 3, né? Agora, o caminhão da Antártica. Pronto, ó, estamos liberados de fazer piada de português agora. Depois que você fez a primeira piada de português, eu também vou poder fazer. Não, mas você sabe quantas piadas portuguesas existem? Só o resto é tudo verdade. Exatamente. Exatamente. Você é mais brasileiro do que português, né? Piada é piada. Piada tem que tirar da risada, não tem? Não, é só mudar o nome. Só mudar o Você, nome português vira pra cada coisa. Em Portugal era para contar piada de brasileira para mudar o nome. A mesma piada para mudar o nome. Ai, muito bom, muito bom. Cara, E embora eu não aceitava isso no começo. Mas depois a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando. Depois eu falei, conversa mole. Vai levando mais na boa. E aí me conta, você não tinha self-service? Você começou sim. como bar, aí depois você foi indo pro restaurante, era à la carte, pede o prato e tal. Como que foi começar o self-service? Isso aí é a transição da vida e da modernidade. Eu, por acaso, em 1981... É o ano que eu nasci. Pronto. Em janeiro de 81, a minha filha na altura tinha feito 15 anos e não quis festa de 15 anos, mas queria que o padrinho dela, que era irmão tinha estado aqui no Brasil e depois tinha-se ido para New Jersey, casou-se e ficou lá. E ela queria ir ver o padrinho, que ela praticamente não conhecia, só por fotografia. Então, nós fomos lá em New Jersey e fomos também lá na Flórida e já tinha lá o bandejão. Aí a coisa bem. Aí aqui foi aquele negócio de copiar, self-service, nós brasileiros. Não era uma coisa comum, não tinha aqui, né? Não havia. E depois eu também punha confusão, porque o cara vai. Aí, mas depois se adaptar. Aí, realmente, teve uma época, então, quando eu tive, porque foi assim, eu tinha 9 garçons no Edembar, acho que 2, 3 cominhas e 1 maître. Teve a época que eu ficava na hora do almoço, praticamente com meia dúzia de pessoas lá, 9 garçons, às vezes não tinha nem 9 fregueses. Nem 9 clientes. Só que os self-service que estavam abrindo por aí, que abriam um a cada esquina, fila na porta para entrar, porque era mais barato, porque era mais não sei o que. Você come à vontade, você come bastante. Até que eu tive que aderir, mas não foi de uma vez só, não. Foi indo aos poucos. Indo aos poucos, até que depois. Aí, hoje em dia, eu acho que no presente momento
alguns self-service não irão vingar, ou não vingaram, ou não vingam, mas o Edembar, esse está bem, porque é realmente muito boa Você é qualidade. cliente lá hoje? Hein? Você vai bastante lá hoje ou não? Não, eu vou de vez em quando lá ainda vou buscar uma pizza. Vou Ô, lá. Tati, não é pra cobrar conta, hein? Só pra avisar. A Tati, não, eu tô falando pra turma, Não, pra não, Tatiana não cobrar conta. Não, a Tatiana não queria às vezes me cobrar conta. Eu falei para ela: se você não cobrar, você teria uma liberdade de eu vir aqui. Eu imaginei que você fala isso. Aí você não tem, perde a vontade de ir, né? Não, não é vontade, vergonha de ir. Sim, sim. Porque isso aí não tem graça. Então havia um cafezinho, agora eu fui lá tomar um cafezinho há poucos dias com a Tatiana e tal, até porque é uma das causas de eu estar hoje aqui. Sim, sim, com certeza. Mas, Quem não sabe, o seu Oliveira vendeu o Eden Bar para Tatiana. A Tatiana é conselheira nossa aqui na Brasel. Ela e o irmão dela compraram. E a gente vai chegar nesse ponto ainda, já tô até antecipando. Mas um beijão aqui pra Tati. Tati, em um outro momento, teve aqui no podcast também, né, no Mês das Mulheres, né? E aí veio, contou um pouco dos desafios que ela teve de tocar e assumir o Eden Bar. Então é por isso que tá aqui, super bacana. Obrigado, Tati, pela indicação de bater esse papo super bacana. Mas vamos voltar. Aí você teve o self-service, que foi um desafio, e teve também lá atrás a teleentrega, que hoje é o delivery, né? sim, veja bem. Nós, paralelo com o self-service, entrou também muito, embora eu não era muita coisa, mas, enfim, a gente, se não fizesse, ficava. Então, naquele tempo chamava-se entrega de motoboy, eram motoboys, que até, enfim, hoje acho que até está salvando a situação, ajuda a salvar a situação, De muitos porque, lugares. enfim, a comodidade, enfim, muita coisa que Você pede comida em casa? não sou de pedir comida em Não. casa. Primeiro, que eu moro um pouquinho afastado do centro. Tá. E, sei lá, é uma maneira de eu sair de casa. Aproveita para passear um pouco. Boa, boa. Como eu conheço quase todos os donos de restaurante onde eu vou e tal, então vou lá para bater um papo com eles. Em casa você já tem uma prosa boa junto com a comida, né? Que bom. E aí você começou a fazer teleentrega no Eden Bar junto? Sim, a entrega foi uma coisa que foi paralela com. Foi se adaptando. A verdade é uma só. As pessoas, principalmente à noite, tinham receio de sair na rua. Então começaram a pedir entrega e tal. Olha, até meio, é muito prolongado para contar como é que é a história. Porque precisa Entendi. passar por ela. Com certeza, com certeza. Eu levei digamos, um aperto quando foi nessa coisa. Eu com 9 garçons e não ter freguês e os outros coisas, e eu falei, como é que eu vou fazer? Eu era contra, não é que eu era contra, eu não entendia porque é que o self-service funcionava, como muito que embora funcionava. eu entendia o self-service de bandejão, que era o que eu vi. Você pegava uma bandeja e ainda e pagava antes de comer. Vinha aquela coisa, se você paga, bebe para esquecer, bebe antes de beber, né? Senhor Oliveira, deixa eu perguntar uma coisa aqui. 42 anos de Eden Bar, antes da gente falar um pouco da venda e de ter pensado em sucessão, cara, desafios. Você teve 42 anos gerenciando pessoas. Como que era cuidar de funcionário naquela época? Como que era... Bom, que desafios? Cara, sempre nós éramos 5 sócios. aí você teve um momento que diminuiu a quantidade. Sim. Mas desde o primeiro dia eles disseram para mim, quem vai ser responsável pelos empregados é você, porque era a parte mais difícil, isso já era mais difícil. Tá. E ainda era uma maravilha. Mas eu, graças a Deus, eu fui educado dessa maneira, Tá. que por mais humilde que a pessoa seja, ela tem que ser bem estimada. Tá. Então, quando Muito a bom. pessoa já era evoluída, eu dizia para ele, olha, faz isto, faz aquilo. Quando a pessoa não tinha conhecimentos, porque tinha gente trabalhando com a gente, que vinha aí do sul de Minas ou norte de Minas,
coitadinhos, pessoas aí com 14, 15 anos, naquele tempo podiam trabalhar, né? Hoje não sei porque não pode, mas enfim, temos aí. Isso é administrativo. Outro, esse é outro assunto. Então eu ensinava eles então aí eu fazia muito gosto de ensinar. E ainda hoje, com a idade que estou, o maior gosto meu é ensinar o pouco que eu sei. Então eu respeitava muito. E quando a pessoa realmente era assim meio rude, tal, eu dizia para ele: olha, tu és uma boa pessoa, tu sabes trabalhar bem, mas tu precisas melhorar aqui e ali. Aí se ele não melhorava, dispensava. E alguns. Eu tive empregados, estão lá de empregado do Edemar, que trabalhavam muito comigo, estão lá até hoje. Que legal. E eu tive um empregado lá que era mais ou menos da minha idade, também ainda está vivo, está por aí, e eu nem sabia que ele tinha chegado a trabalhar tanto tempo. Ele trabalhou 21 anos comigo. Ele até me chama de pai. Que legal. Foi o segundo pai, não sei o que lá. Então eu tenho muito gosto de transmitir às outras pessoas a educação que eu tive de berço, porque eu, como eu te falei no começo, eu fui educado na Igreja Católica. Perfeito. Mas não na igreja, em casa. Mas que eram os meus avós, meus pais eram muito de igreja, não eram ficar na igreja lá, não. Mas era regra. Nós trabalhávamos a semana toda, domingo, só se não pudéssemos andar, nós não tínhamos que ir à missa. Era assim. Então, lá só se aprendia coisa boa. Sim. E eu passei isso. Uma coisa que ficou comigo, eu gosto de respeitar. E quanto menor é o conhecimento da pessoa, mais eu gosto de respeitar. Porque respeitar a gente é uma obrigação. Você gera mais resultado, né? A pessoa... Mas, por exemplo, se a pessoa é médico, ele é estudado. Então você respeita como médico. Se ele é professor, se ele é dentista, se ele é... Enfim. Mas se ele é barredor de rua, não é por isso que você não vai respeitar ele. Você tem que respeitar ele como se ele fosse um doutor, um médico. Essa é a minha opinião. E Legal. foi isso. E é por isso que eu sempre tive muita felicidade de lidar com as pessoas, e as pessoas gostam. Nunca briguei com você, eu nunca disse para ele: você não presta. Eu aprendi assim, porque era assim que tinha que se ensinar. Isso já não aprendi lá na lavoura, não. Já aprendi depois aqui na... E Bom. por último, vou fazer aqui um pouquinho de publicidade do Luís de Almeida Marins. Pode. E do Fernando Rocha. Eu assisti às palestras deles nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, mas quando eu ainda estava no Ademar, eu aprendi com eles alguma coisa. Que essa, onde diz: dá licença, por favor, muito obrigado. Eu aprendi do Marins. Quem puder, siga-o. Para ser comerciante, siga as diretrizes do Marins, que ele está aí na televisão, e a coisa dele. O Alfredo Rocha também é muito bom palestrante, foi ainda só que hoje acho que até está perdido um pouco da televisão, mas, então eu não tenho vergonha de falar. Eu vim da lavoura para o comércio. Perfeito. Eu vim de lidar com animais para o comércio. Só mesmo lidando com animais, você tem que saber estimar o animal. O animal fica dócil se você for dócil com ele. Não é dando porrada, não é sendo dócil com o animal, ele fica dócil também. E falando um pouco de comércio, Oliveira, no final, você construiu toda a sua história no setor aqui em Campinas com o Éden, mas você também estava na Orly. Sim. O que mais que teve aí na sua história? Aí? Só para a gente dar um panorama para a turma aí. Esse panorama é o seguinte. Porque tem coisa, né? As coisas corriam bem também, né? Legal. Na época ganhava-se um bom dinheirinho, e sabe por que se ganhava mais dinheiro também? Dono de bar, restaurante.
Tinha menos imposto. Não. As nossas, Mas tinha menos imposto. os nossos calções nunca se molhavam na praia. Nunca lá ia, a gente ficava trabalhando sempre. Tu não Aí tirava tinha- férias. aí não tinha tempo de gastar o dinheiro. Mas é assim. Nós tivemos uma época, os 3 sócios, nós éramos os 3 sócios. 100% das cotas do Eden Bar. Aí já tinha dos 5 do Eden Bar, 2 já tinham saído, ficou os 3. Já éramos só 3. Por quê? Então, antes da gente... Por que saiu os outros 2? Foi uma questão de sair, era muita gente, um não trabalhava. Isso foi bem no começo. E foi tranquilo? Porque normalmente a questão de... Em 1971, 72, nós ficámos só os 3 mesmo. Tá. E depois, por último, terminámos só 2, porque um dos sócios também ainda está vivo. Vai fazer 93 anos, que é o Sr. Virgílio Martins, mas também teve um AVC e depois ele também pediu para sair. Ele pediu para parar e tal. Mas então, ainda os 3, nós éramos sócios 100% das cotas do Eden Bar. Perfeito. 100% do restaurante Barão, que é na mesma rua, 1380, agora 1381. 50% de sócio na Orly, a extinta Orly. Sim. 20% na Polo Norte e 60% na Padaria União. Isso em Campinas. E tínhamos ainda 50% do Hotel Marquês, também ainda estávamos lá em frente à rodoviária, um hotelzinho pequeno, mas era assim, 50%. E nesse, ainda mesmo os sócios. Sempre os 3 juntos. Os 3 juntos. Tínhamos uma sociedade em Rio Claro, num hotel, que também ficámos lá 27 anos, sócio num hotel em Rio Claro, que era o líder hotel. Nós tínhamos 37%, os 3 lá, tínhamos 12,5% de cada um, né? Dá 37, 37,5%. 37,5%. Tínhamos também os mesmos sócios, um hotel na rodovia Dom Pedro. Tá. Na rodovia Dom Pedro ainda temos a propriedade, mas ainda é nossa, mas não, o comércio não é mais nosso. Tá. Foi ainda assim. E depois foi a venda, né? E aí eu queria falar de sucessão, que foi quando você falou, cara, acho que tá na hora de... Sim, mas isso quando foi vendido o Eden Bar foi que eu vi que não havia sucessão. Então nós já tínhamos vendido o Eden Bar, o Barão, já tínhamos vendido a Polo Norte e já tínhamos vendido a Orly. Praticamente nós fomos assim convidados a vender porque nós tínhamos os 50%, mas não trabalhávamos lá. E os sócios que trabalharam falaram, não estou para ganhar dinheiro para você. Ou você... Não, eles mesmo quiseram comprar, 2 irmãos, eles quiseram comprar da gente. Depois eles é que venderam para o pessoal do Jovenete e depois o pessoal do Jovenete que fechou. Mas é uma história de vida. Porém, que isso que acho que eu vou, chamam assim, legado, deixar esse legado, ou, enfim, no português mais simples que eu sei falar, vou deixar isso aí de recordação. Graças a Deus, as pessoas com as quais negociei, todas ficaram meus amigos. Que legal. Inclusive Tatiana e o Tati, Fernando, e o pai do Fernando, ficaram meus amigos, porque eu avisei até o senhor Sacaia, dizendo o seguinte para ele: Sr. Sacaia, o senhor está comprando um restaurante com mais de 50 anos de administração portuguesa, e se eu queira ou não queira, o senhor Sacaia é japonês ainda, ele me contou que veio com 9 anos. Sim. É totalmente diferente a cultura. É a etnia deles. Tanto que por isso que eles ficaram com os empregados e estão lá até alguns anos. Eles compraram os empregados e tudo, os direitos dos empregados e tudo, quando eles compraram da gente. Foi maravilhoso, foi muito bom. Também. Não, que legal. E atualmente estamos aí, vivendo aí de... Mas quando o corretor veio falar para o senhor não queria vender? Não, eu disse que não queria, mas queria. Eu te contei. Foi uma técnica de negociação. Eu contei antes. Sim. Eu queria vender porque eu vi que não havia sucesso. Os meus e dos meus sócios.
não Não ia sabia ser o caminho, né? não ia saber da sucessão. Empresa familiar é um problema a sucessão. Que Não é a maior parte dos donos de restaurante é tudo familiar, né? E aí você tava falando, cara, a hora que eu tive a clareza de, tipo, meus filhos, os filhos dos meus sócios não vão assumir, eu resolvi vender. E essa é uma decisão difícil pro dono de restaurante fazer, né? Pois é, e o meu sócio, o José Martins Cerqueira, não entendia isso, não queria vender de jeito nenhum. E aí, como que foi? Você queria vender, ele não queria Aí vender. Aí, eu disse para ele, não, vamos vender e tal. Aí, por esta aquela razão, e então ele disse, então vamos fazer negócio, que amanhã eu vou para Portugal. Porque a gente, vou tirar uma férias. não, mas ele ia de qualquer jeito, né? E depois só quando eu vier. Ele é o jeitinho dele falar assim, Tá. né? Sabe? Mas esse é um ponto bom pro dono de restaurante pensar que, dependendo, você falou um pouco antes a gente conversando, cara, é melhor na hora que tá bem, Não, já, e você tá vendo que não vai ter porque aí uma sucessão que você consiga fazer, é melhor você já tá no momento bom, você começar a procurar para vender. Foi por isso que eu disse que tanto que o meu filho depois, como nós estávamos lá, ainda fomos lá para outro restaurante, que eu nunca deixei fazer publicidade, que lá eu tinha sido dono do Eden Bar. Apenas deixei pôr em publicidade que vinham lá para pedir. Ex-dono de um restaurante de renome em Campinas. Eu, pois, quem quiser fosse saber, mas a palavra é da embarca, eu nunca quis fazer publicidade. Que isso é uma coisa que não entra no meu ser. Não quero. Até que havia uma cláusula antigamente, não sei se chegava a ter valor, se tinha valor jurídico ou não tinha, mas punham lá que quem estava vendendo naquele ponto não podia ser estabelecido num raio de 1 quilômetro. Sim, uma cláusula de anticompetitividade, não pode... Mas afinal, enfim, mas é outra coisa. Mas eu aprendi isso aí com o meu pai, da fidelidade e do respeito ao próximo, do respeito com os outros. Graças a Deus eu tive essa felicidade de ter... O meu pai também era um homem muito respeitado. O meu pai, graças a Deus, chegou aqui ao Brasil em 1900 a primeira vez, 1928, também com 23 anos. Primeira vez que ele voltou depois, né? Aí ele foi solteiro, depois voltou, casou-se, eu sou o filho mais velho, e ele sempre dizia, vocês, porque nós éramos 8 irmãos, como eu já te contei, e éramos 5 rapazes, 6 rapazes, chegámos a ser 6 rapazes e 2 moças, e eu era o mais velho e tinha um outro... Quem teve mais irmãos seus que veio para o Brasil? Todos vieram, todos, inclusive o meu pai veio para o Brasil com 70 anos de idade e graças ao Pai do Céu ainda cá viveu 31 anos da vida dele. Bacana. Meu pai morreu com 101 anos. E seu pai morava aqui em Campinas? Morava. Todo mundo, a família toda veio para cá? Só teve um irmão meu que morava em São Paulo. O resto morou todo mundo em Campinas. Todo mundo enveredou? Dois que ficaram em São Paulo. Você botou a turma para trabalhar junto ou não? Não é que eu botei, veja bem. Isso é uma história que só português sabe entender isso aí. E talvez italiano, e talvez espanhol. Que, o negócio de imigração antiga é uma coisa difícil de explicar. Minha mãe em 11 irmãos e meu avô era do sítio. E o dote da família da minha mãe era usar a mercearia durante um ano. E o que você conseguisse fazer de resultado durante um ano era o seu dote de casamento. Então, juntava o casal recém-casado, ficava na mercearia durante um ano, conseguia ganhar um dinheiro com a mercearia, passava pro próximo casado. E aí eles eram de onde? A gente é de Mojimirim. Ah, sim. Era uma coisa, era uma coisa familiar, não era normal, né? Não. Era super... Segundo eu ouço falar, antigamente os japoneses, só o filho mais velho que herdava. Sim. Isso era uma coisa também... A da italiana tinha a questão só dos homens. Agora, eu nunca peguei isso aí, mas eu acho que a melhor herança que nós temos antigamente era a educação. Eu ia falar educação, valores e educação. Na cidade, eu aprendi isso aqui
também em Campinas, ou seja, já estava em Campinas. Na cidade, a melhor coisa que você pode deixar para um filho é estudo. Ninguém toma dele. O governo não toma, Perfeito. ninguém confisca. Então, não é todo mundo, mas também tem que ter alguém que seja como sempre, porque tem que alguém fazer comida, tem que alguém fazer ônibus, tem que alguém andar de ônibus, de avião, essas coisas. Com certeza. Bom, mas depois para você andar de avião, para ser piloto de avião, tem que estudar. E 2009, aí você vendeu o Sim. Éden para Tati. Tá, tipo... E depois, e aí, que... Não, aí, veja bem... Você já tinha vendido vários dos seus não, negócios. Não, só tinha vindo, só estava... O último negócio que você estava trabalhando era o Éden Bar. Naquela sociedade, sim, já era só aquele ali. E eu estava até com a ideia de parar. Mas aí então, você conseguiu, em 2010 você molhou o calção na praia. Não, mas aí, não, sim... Não, mas aí já tinha mudado, a coisa já tinha mudado um pouco. Mas eu, por exemplo, a partir de 1981, eu ia regularmente a Portugal passear e cheguei até a ter alguns negócios em Uns Portugal. 12 anos depois do Éden Bar. Quase 13 anos. Quase 13 anos depois você estava. Aí você começou a, pô, agora eu consigo ter um tempo. Sim, mas espera aí, ainda como por contar, eu fiquei 13 anos no Brasil, quase 13 anos no Brasil, e eu não queria mais ir a Portugal. O meu pai é que me falava, puxa, mas não vais a Portugal? E coisa. Não vou, pai, não vou. Aí o meu sócio foi a Portugal e foi visitar a minha mãe. Isso já é uma coisa mais familiar que eu vou contar, não sei se tem... Não, pode, super legal. E a minha mãe disse para o meu sócio, a minha mãe era mãe de 8 filhos, 2, uma mulher e um homem, 2 estavam na França trabalhando como imigrantes, 3 estavam no Brasil, e os outros que eram novos, abaixo de 12, 14 anos, por aí 15 anos, estavam lá em Portugal com ela. Mas ninguém tinha voltado a Portugal. E os nossos vizinhos iam. E o meu sócio foi lá passear a Portugal e eu falei, então, o meu pai já tinha estado aqui, vai lá visitar o meu pai, eu já era dono da demanda. Meu pai dizia assim, porra, mas dono de um restaurante deste e não vais a Portugal passear? Eu falei, pai, não vou. Porque isso aconteceu comigo, não quer dizer que é geral. Aconteceu comigo. Eu, quando saí da lavoura de arado, com animais, não era com tratores. Sim, nem nada. O boi puxando, né? Carro de boi puxando. Eu, enquanto estava servindo o exército, eu tentei me empregar na cidade. Mas primeiro, eu não tinha profissão nenhuma, não tinha estudo, não tinha nada, não conseguia emprego. Lá como caixeiro, chamavam de caixeiro e tal, mas só que o salário até era bom em relação ao campo. Só que quando eu procurava a pensão para morar, custava mais a pensão de coisa, então eu ia pedir dinheiro ao meu pai para viver na cidade. Era melhor ficar na lavoura. E como eu já te contei que eu tinha esse brio de ser sempre melhor e também dá renda, porque é uma coisa que é normal, né? Sim. Aí eu, quando entrei dentro do navio, pus no meu pensamento, se eu me der bem nesse destino, nunca mais volto a Portugal. É lógico, tem os seus problemas, mas enfim, foi sempre alcançando alguma coisa, ganhando alguma coisa, e etc. Eu não ia. Aí o meu sócio é que foi a Portugal, e até hoje, enquanto o meu pai foi lá na adega, porque hoje é dia de São Martinho, dia 11, nós estamos falando dia 11 de novembro, hoje é dia de São Martinho. Para os portugueses antigos falava-se, come-se castanhas e vai-se à adega ver o vinho. Boa. Então, enquanto meu pai ia lá na adega buscar uma jarra com vinho para dar um copo de vinho para o meu sócio, a minha mãe grudou-se no meu sócio, ele está por aí, pode dizer a verdade, e falou, Sr. Zé, conta a verdade, os meus filhos não estão bem, eles não vêm passear aqui, só vocês é que vêm. Aí quando o meu sócio chegou aqui, falou para mim, tu tens que ir a Portugal. Aí foi quando eu fui a primeira vez a Portugal, mas ainda fui sozinho, não fui nem a esposa, nem a minha filha, que o meu filho não era nascido. Aí eu também a gente tem que ter os nossos caprichos, as nossas vaidades.
eu estive na França, fui à França, falei com os meus irmãos que estavam na França, depois ficámos escrevendo. Em 1973, juntámos-se outra vez todos em casa do meu pai em Portugal, Legal. já com os netos, com as netas, com as noras, e coisa. Só um que estava aqui no Brasil que não foi, que é hoje o dono do City Bar. Por acaso ele está hoje em Portugal. Que bacana, que legal. Só, mas aí fomos. Aí depois, em 74, foi quando acabou a guerra colonial, houve a descolonização lá na Angola. Aí o meu pai andava, aquilo virou coisa, meu pai quis vir para o Brasil. Os filhos mais novos. Aí Aí veio todo mundo, foi vindo todo mundo. sei aquela. Ah, Aí a Guerra de Angola em depois você corta Portugal. onde você quiser. Não tem problema. Não, E aí seu pai veio pro Brasil. não, aí começaram a dizer lá em Portugal que os comunistas que ia para o comunismo, e quase teve ido para o comunismo, veja bem, com respeito e os comunistas, mas a gente tem que falar, que eu acho que não é uma boa ideologia, mas enfim, eles Também acham que é acho que boa, não. não importa, cada um segue a sua. O meu pai disse, o quê? Tinha quem comprasse as propriedadezinhas que ele tinha, ele pôs tudo à venda e falei, vou para o Brasil para o pé dos meus filhos. Eu, em 1975, fui eu, um outro irmão meu que morava em São Paulo, que já é falecido, o Aníbal, e o Zé do City Bar. Fomos em Portugal, não só para isso, mas mais para isso, para tentar convencer meu pai e a minha mãe para não vir, meu pai, a minha mãe não vir para o Brasil, mas o meu pai era apaixonado pelo Brasil, não vir para o Brasil. Quanto é que ele precisava para viver? Meu pai estava com 70 anos, naquele tempo a gente também já pensava como era muito velho, que graças a Deus ele ainda viveu aqui 31 anos, depois disso. Para não vir ao Brasil, e o meu pai disse, não, eu já vendi as casas, já vendi, tinha que vender, eu vou para o Brasil. Se daqui a 5 anos vocês puderem, uma coisa eu estiver vivo, eu quero que vocês me tragam a Portugal passear. Graças a Deus ele morreu com 101 anos, então depois ele já não Passeou queria mais ir, bastante mas ainda Portugal. foi lá umas 4 ou 5 vezes passear. Mas legal. com reservas dele, não precisou das nossas, muito embora a gente... Aí nessas idas e vindas, eu acabei me tornando sócio numa construtora em Portugal, mas só eu, os outros sócios não. Aí eu estava ganhando mais dinheiro em Portugal sem trabalhar do que aqui trabalhando. Aí eu disse lá para um sócio meu, se o meu sócio Virgílio e o Zé não entrarem na sociedade da construção, eu caio fora. Então a gente ficámos sócios de uma construtora desde 1981 até o ano 2000. Depois em 2000 nós paramos. Ah, bacana, que legal. Antônio Augusto Oliveira, é um prazer ter conversado contigo aqui. Foi muito legal o papo, super legal, cara, ver essa história de tantos anos aí de empreendedorismo, de dono de bar, de uma labuta super legal e de uma história de vida super bacana. Muito legal ter o senhor aqui, viu? Eu agradeço muito à Brasela por me convidar, mais a Tatiana, porque ela Com foi certeza. a origem disso aí. Se o ano que vem precisar fazer mais, eu estarei mais preparado, eu não estava preparado. Não, mas isso é bom porque a conversa é solta. Eu gosto de falar muito com detalhes, aí também é difícil, mas a maior coisa que eu levo e deixo para todo mundo é realmente o que eu já falei, que todas as pessoas com as quais quase todos, inclusive empregados, funcionários, na nossa sociedade, como eu falei, chegámos a ter mais de 200 funcionários, entre fazenda, hotéis e padaria e restaurantes. Chegámos a ter mais de 200, porque o Eden Bar chegou a ter 82 funcionários registrados, está lá. Não é, está lá para quem quiser ver os livros de registros. O Eden Bar chegou a ter 82 funcionários registrados, porque era muita gente trabalhando e trabalhava todos os dias. Foi quando foi obrigado a dar férias e não sei o quê, e muita gente para trabalhar. Mesmo assim, hoje ele deve estar trabalhando com uns 40 funcionários, quase por aí. Então,
eu fico muito satisfeito, espero que quem escutar a gente que fique gostando também. Com certeza. E, enfim, é uma alegria para mim estar aqui com Que vocês. bom, a alegria nossa, muito bacana, super especial mesmo. Cara, esse episódio tá indo agora dia 24/11, a gente vai fazer uma pausa agora no final do ano, repaginar o podcast pro ano que vem. Então, o ano que vem, 2026, a gente volta com força total. E antes, eu queria falar para vocês, até dia 30 de novembro tá rolando o Bar em Bar. Então aproveite, vá no bar, vote, participe, compartilhe. E, galera, feliz Natal? Ano novo, o Paraná é tudo. Estamos chegando no final do ano. Todos vocês donos de bar e restaurante, que tenha ceias, bom trabalho, boas vendas. Eu espero que, cara, seja um final de ano maravilhoso para todo mundo. Quem não vai, bom descanso e bora guardar energia, porque 2026 vem forte aí, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Esqueci, não, eu tenho. E bora voar, fera. Tô esquecendo da porra do. Do bordão. Não me esqueça do meu bordão.